HGLG11, eu tenho 30 cotas desse fundo imobiliário, quanto que ele me paga? Qual é o número mágico desse fundo imobiliário e vale a pena continuar investindo? A gente está em uma janela de oportunidade? Tudo isso eu vou falar para você nesse vídeo agora. Fala investidores, meu nome é Daniel e eu invisto meu dinheiro publicamente. Mostro para você meu dia a dia de investidor, mostrando na prática o que eu estou fazendo. E nesse vídeo aqui eu tenho o fundo imobiliário HGLG11 na carteira. Ele está em oportunidade para a gente investir nesse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de tijolo. Ele investe no setor de logística em galpões logísticos. Eu vou mostrar tudo para você, os galpões dele, os inquilinos, detalhado. Vou mostrar para você o número mágico, tudo certinho para você, mostrando e no final eu vou falar para você, vale a pena investir nesse fundo imobiliário ou não vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Então fique comigo até o final e já se inscreve no canal para a gente continuar. E sem mais delongas, eu já vou mostrar para você a tela do meu computador. HGLG11, um fundo da Patrialog, essa é a gestora. Atualmente, a sua cotação ela está em R$ 157 redondos, um dividend yield de todos os meses, dos últimos 12 meses, de 8,41%. O P sobre VP desse fundo imobiliário é um P sobre VP com deságio. Significa que esse fundo imobiliário ele está custando mais barato do que ele realmente vale. Isso, se a gente for analisar somente o P sobre VP, a gente pode considerar como uma oportunidade de investimento nesse fundo imobiliário. Por quê? Ele está negociando abaixo do que ele realmente vale. Aqui, a sua liquidez média diária. Aqui é quanto que esse fundo negocia todos os dias, fazendo com que a gente entenda se é fácil ou difícil entrar nesse fundo imobiliário ou sair desse fundo imobiliário. Tudo isso a gente precisa analisar para que a gente tenha liquidez do nosso dinheiro. Nosso dinheiro ele é importante, porque muitas das vezes a gente tem a nossa reserva de emergência, mas pode ser que a reserva de emergência ela não supre, ou pode ser que a gente queira sair desse fundo imobiliário por uma mudança de gestão, coisa que eu falo no vídeo do Gary 11, que eu vou deixar aqui em cima para vocês depois ir lá e dar uma olhada. Então, você pode ter uma decisão e tomar uma decisão. Eu não quero mais estar nesse fundo imobiliário, ou eu quero entrar nesse fundo imobiliário. E a negociação muito alta, ela faz com que a entrada seja fácil e a saída seja fácil também. Aqui a gente consegue ver que ele valorizou nos últimos 12 meses 14,12%. Isso é muito bom, porque a gente teve a valorização da cota e também o dividend yield pago. Aqui a gente está falando de praticamente 22,5% de rendimento nos últimos 12 meses. Aqui a gente consegue ver qual é o comportamento da cota no último ano, nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos. Quem começou a investir lá em 2016 saiu da cota de R$ 39 para R$ 157 hoje, atualmente. Aqui a gente consegue ver a rentabilidade do Patrialog. A rentabilidade do Patrialog no último mês foi de 1,03 e a rentabilidade real já é descontada a inflação. Aqui a gente consegue ver que em 3 meses a rentabilidade real foi de 0,87, um ano 11,51 e 2 anos 4,39, 5 anos 3,54 e 149,97 nos últimos 10 anos. Isso aqui é descontado a inflação, beleza? Vamos entender o que é o fundo imobiliário. Ele é um fundo de mandato renda, fundo de tijolo, uma gestão ativa, é onde a gestão compra e vende imóveis, vacância 2,40%, uma taxa de administração de 0,6%, que isso já veio descontado, o dividendo pago já é livre. Número de cotistas, 525 mil, 42 milhões de cotas emitidas, um patrimônio de 7,6 e o que realmente esse fundo imobiliário vale é R$ 166,58. Último rendimento, 1,10. Vamos lá entender qual que é o número mágico desse fundo imobiliário. Mas antes, já deixa o seu like aqui e não se esquece, comenta aqui embaixo. Você conhece o fundo imobiliário HGLG11? Se você conhece, comenta aqui se você está comprando ou se você não está comprando mais esse fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ver a comparação do HGLG11 contra o IFIX e o CDI. Ele ficou abaixo do IFIX e também abaixo do CDI. Em 5 anos, da mesma forma, e em 10 anos, quem investiu lá no começo teve um bom rendimento. Daniel, vale a pena investir em fundo imobiliário?
Muita gente pergunta isso. O importante é você diversificar o seu patrimônio, investindo em bons fundos imobiliários para que você não tenha dor de cabeça. A renda fixa, ela não vai ficar sempre alta, para sempre. Então, dos últimos 5 anos aí, a gente teve uma renda fixa pagando menos, mas pagando mais agora. Então, esse daqui é o acumulado. O acumulado, a renda fixa pagou 69,90%. O HGLG11 não ficou muito longe, mas ficou longe. Então, aqui a gente teve um rendimento de 35,49% nos últimos 5 anos. É um bom rendimento também. Por isso, a diversificação ela é importante para que a gente tenha esse ganho, tanto na renda fixa quanto em fundos imobiliários. Se você tivesse investido R$1.000 em 5 anos, você teria R$ 1.363 no HGLG11. No CDI, 1.699, no Ibovespa, 1.531 e no IFIX, 1.320. Então, o IFIX e o HGLG11 anda bem próximo. O dividendo a gente consegue ver aqui que nos últimos 5 anos ele mantém bem linear. Então, aqui é uma previsibilidade de renda muito grande. Nos últimos 10 anos, vamos entender que é o máximo que ele pagou. Então, aqui, muito previsível a renda do HGLG11, por isso que é um dos fundos que o pessoal mais investe. A sua data com, que é a data limite para você comprar esse fundo imobiliário e receber dividendo já no próximo mês. Dia 30, então, sempre o último dia do mês. Se você comprar no dia 13 ou 15, você já recebe os seus dividendos. Número mágico, aqui é o número que a gente precisa entender. Qual que é o número mágico, Daniel? Como que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Número mágico nada mais é do que quantas cotas você precisa ter para que você consiga, no rendimento do próprio fundo, você comprar uma nova cota dele. Então, isso aqui se chama bola de neve, que a gente sempre costuma falar. A bola de neve é isso, você ter com o próprio rendimento um valor para você reinvestir nesse investimento. É muito simples para vocês entenderem, e esse é o fundo imobiliário HGLG11. A gente, com a cota atual, R$ 157,00, a gente precisa ter 143 cotas. E quanto isso vai dar de investimento? 143 cotas vezes 157, a gente está falando de R$ 22.451 investido. Porém, você precisa investir isso de uma vez? Não, eu tenho 30 cotas desse fundo imobiliário. Eu vou até olhar com você os meus fundos imobiliários aqui, o HGLG11, quanto que ele me pagou. Vamos lá. Então eu venho em proventos, eu venho aqui em tipo de ativo eu vou colocar FIIs, e o ativo eu vou buscar aqui, HGLG11. Então eu vou colocar aqui anual, e no ano passado ele me pagou R$ 319. Aqui nesse ano já pago e provisionado R$ 66. Então vamos ver quantas cotas eu tenho desse fundo imobiliário, do HGLG11. Do HGLG11 eu tenho exatamente 30 cotas desse fundo, 30 cotas que me paga R$ 33 todos os meses. Daniel, e agora? Vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Pessoal, na minha opinião, ele é um fundo imobiliário bem constante. Vou mostrar para vocês agora os imóveis desse fundo imobiliário e depois eu vou te dar minha opinião. Vamos lá, HGLG11. O HGLG11 ele tem 17 imóveis em São Paulo, 4 em Minas Gerais. Isso daqui a gente já está falando de 21 imóveis. No Rio de Janeiro ele tem 3, então a gente está falando de 24 imóveis. No Pernambuco, 2, 26 imóveis. Goiás, 1, 27. Santa Catarina, 1, 28. Quais são os inquilinos desse fundo imobiliário, Daniel? Vamos lá no relatório desse fundo imobiliário, para a gente entender quem são os inquilinos. Relatório gerencial, abrir. E aqui eu não vou analisar o relatório por completo, mas vocês podem fazer isso. Só entrar no Investidor 10 e procurar. Aqui a gente consegue ver a alocação por inquilino. Então, locatários. Alocação por segmento de locatários. E-commerce, 22%, logística, 20%, automotivo, 12%, e aí segue. Então aqui, o maior são outros, mas a gente tem 10% Mercado Livre, Volkswagen, 6%, RMG, 6% e Electrolux com 3%, Shopee,
com 3%. Isso a gente consegue ver qual a diversificação e o tamanho desse fundo imobiliário. E agora, na minha opinião, vale muito a pena investir nesse fundo imobiliário. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação, mas para você analisar. Eu tenho esse fundo imobiliário na carteira, muito feliz com ele, apesar de ter um dividendo de 8 e pouquinho ali, mas isso é livre de imposto de renda, pessoal. Então cai na conta, você pode reinvestir nele, já vem tudo descontado da taxa de administração, tudo desse certinho. Você consegue ter uma previsibilidade desse fundo imobiliário, é um fundo imobiliário bem constante e que eu gosto muito de investir nele. A cota é um pouco mais elevada, mas a gente tem que fazer o esforço para cada vez mais investir nele. É um fundo imobiliário que está no meu radar para mim começar a investir. Lógico que eu estou ajustando todas as cotas na mesma quantidade e na hora que eu ajustar todas, eu começo a investir mais nele, porque aí depois eu venho ajustando as outras, para não ter um peso muito grande em somente um fundo imobiliário. A diversificação é o melhor caminho. Hoje a gente tem 14 fundos imobiliários na carteira e se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo importante que vai sair no canal aqui. Quando eu soltar vídeo novo, quando você ativa o sininho ali, você vai ser notificado. Quando você é notificado, você assiste vídeos incríveis como esse aqui, mostrando totalmente na prática. Então, eu invisto nesse fundo imobiliário, na minha opinião, faz total sentido. E se você está procurando um bom fundo imobiliário para você ter uma previsibilidade de renda e deixar muito para o longo prazo, você tem essa opção. Vale muito a pena, na minha opinião. A gente teve uma valorização gigantesca aqui, tanto com a valorização da cota, quanto com o dividendo. Se a gente juntar ali, a gente está falando de duplo dígito de rendimento para nós. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vale a pena investir nesse fundo imobiliário, na minha opinião. Não é nenhum tipo de recomendação. Muito obrigado. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.